Kur é um perdedor que foi descartado do seu grupo por ser um inútil e não ter poder nenhum. Desde então ele virou um andarilho viajante sem ter pra onde ir. Mas na verdade seu destino muda completamente quando em seu teste de aptidão ele descobre que tem a habilidade de um mago do nível da realeza. E uma moreninha 10/10 contrata ele para trabalhar com ela. O anime começa em um vilarejo que está sob constante ataque do monstro Fenrir, um monstro de rank S capaz de destruir sozinho uma grande cidade. E esse vilarejo usou quase todas as suas economias para contratar os presas de dragão flamejante, que são 3 aventureiros do mais alto nível chamados a Senhorita Bandana, a Ranger Veloz, a Senhorita Marlefis, a Sacerdotisa e o grande e poderoso líder Senhor Golnova, o Guerreiro Flamejante. Eles estão frente a frente prontos para lutar com a criatura mais poderosa que vem atormentando as pessoas desse vilarejo, enquanto que nosso protagonista está se escondendo para tentar sobreviver a esse confronto. Mas sua escondição dá errado quando ele quase vai de arrasta pra cima com o ataque da fera selvagem. Nesse momento, Golnova chama pela bandana para ela prender a fera selvagem com suas cordas de aço, mas ela não é párea para medir força com a fera que joga ela contra a parede, mas a sacerdotisa lança a cura em sua companheira para curar os ferimentos dela. Então a bandana se recupera e prende novamente a fera selvagem, dando abertura para o Golnova avançar com sua espada flamejante para cima do poderoso Fenrir, atingindo um golpe certeiro na criatura e finalmente matando ela. Dessa maneira, os 3 guerreiros derrotam a grande criatura aterrorizante, e depois de derrotar a criatura, o presas de dragão flamejante se torna um grupo de heróis de rank S. No dia seguinte, os heróis estão hospedados no vilarejo aproveitando uma refeição, mas no entanto, Golnova joga a coxa de galinha no chão dizendo que a comida do vilarejo não presta. Então ele chama pelo Kur e fala para ele preparar outra comida para ele. E enquanto está catando a comida no chão, a bandana fala pro nosso protagonista se apressar logo porque hoje será o último dia que eles vão comer a comida dele, porque de agora em diante Kur está sendo demitido do grupo Presas de Dragão Flamejante. Então Kur tenta argumentar para os seus companheiros não expulsarem ele do grupo, mas Golnova menciona que já está cansado do nosso protagonista porque ele só faz tarefas básicas e não consegue nem matar uma slime, e a sacerdotisa acrescenta mencionando que os grupos só podem ter no máximo 4 membros integrantes, afinal essa é a lei desse mundo, e que se eles quiserem se tornar um grupo ainda mais forte, eles precisam de um mago de alto nível, e para isso algum deles precisa ir embora. Por isso a bandana menciona que eles escolheram o nosso prota, já que carregar malas e fazer tarefas básicas infelizmente ainda não é o suficiente. Kur até tenta argumentar de novo pro Golnova não mandar ele embora, mas Golnova responde com uma bicuda no seu bucho, derrubando nosso prota no chão e fazendo ele ver todos seus companheiros olhando pra ele com desprezo. Desse jeito, Kur é expulso de seu grupo de heróis e agora vai embora tentar ganhar sua vida. No dia seguinte, Kur está andando na cidade, mas ele não tem moedas o suficiente para se hospedar em lugar nenhum. Por esse motivo, nosso protagonistinha vai procurar por trabalho na casa de trabalho Halo, e lá ele conhece a recepcionista que faz uma entrevista e um teste de aptidão com o nosso prota. Na entrevista, Kur dá todas as suas informações para a recepcionista, como nome completo, idade e sua terra natal, mas ela pergunta qual o seu trabalho atual, e ele é obrigado a dizer que participava do grupo Presas de Dragão Flamejante, mas que foi demitido, e ela menciona para ele que agora esse grupo, depois de derrotar o Fenrir, se tornou Rank S, mas mesmo assim ela acredita que mesmo que ele não participe mais do grupo, ainda assim ele vai conseguir ter créditos nas entrevistas, e nosso protagonista, como é um belo de Mocorongo, acha que o Golnova fez a boa para ele, por pelo menos todos falarem que olha só, esse cara é um bosta, mas ele participou daquele grupo Presas do Dragão Flamejante, então vamos dar um emprego para ele porque o moleque deve ser brabo. Mas agora vamos para o teste de aptidão, mas antes a recepcionista ensina pra gente que aptidões são os talentos concedidos às pessoas por Deus, e ela fala que talvez eles podem descobrir um talento oculto no nosso protagonista, e nosso protagonista ensina pra gente que as aptidões vão do rank G, que são os sem talentos alguns, ao rank SS, que são as pessoas super talentosas abençoadas por Deus. Como por exemplo, alguém com pouca aptidão com a espada jamais vai conseguir ser capaz de cortar aço, sendo que uma pessoa com grande aptidão poderia partir aço com a mesma espada com extrema facilidade. Então nosso prota está ansioso esperando ter uma grande aptidão, mas isso não acontece porque nosso prota é um grande bostinha que infelizmente, cara, todas as aptidões dele estão no rank G. Daí até a recepcionista fica surpreendida por esse resultado, porque ela nunca viu alguém tão fraco assim. Por isso ela fala para o nosso protagonista que infelizmente por ele não ter nenhuma habilidade de
combate, isso dificultará muito suas oportunidades de conseguir um bom emprego. Mas no entanto ela fala para ele que ainda tem os trabalhos comerciais e que eles ainda não testaram as habilidades dele para coisas como forja ou alquimia, mencionando que o técnico deles está ausente no momento e que por isso nosso prota terá que esperar uma semana para fazer esse teste e tentar arrumar um emprego. Porém nosso prota tá duro, sem um tostão no bolso, então ele não tem dinheiro sobrando para aguentar uma semana até arrumar um emprego. Então a recepcionista manda ele levantar esse saco de areia totalmente do nada para ela ver o negócio. E nesse momento o Kur sente sua aura sendo drenada pelo saco e mal consegue levantar porque está muito pesado. Então a recepcionista entende que ele deve ser forte e por isso ela convida ele gentilmente a virar pedreiro e erguer uma casa, pois com toda essa força com certeza ele deve aguentar os trabalhos na construção. E nosso protagonista, tadinho cara, ele fica pensando que agora ele tá lascado porque ele queria ficar jogando os poderzinhos igual os magos, mas ele vai ter que jogar cimento na areia para erguer uma casa, pois a recepcionista menciona que já tem um trabalho para ele e manda nosso prota para uma cidade fronteiriça porque eles estão recrutando. Lá ele conhece o recrutador que logicamente julga nosso prota por ser só a capa do Batman e achar que nosso prota não dará conta do trabalho, mas como eles estão precisando de mão de obra barata, ele recruta Kur pro trabalho. E o trabalho basicamente se resume ao prota fazer cimento e consertar as muralhas, e o recrutador menciona que o valor do pagamento será de acordo com o desempenho dele. Nesse momento, Kur tenta falar pro recrutador se ele deve fazer o processo de imbuir mana no cimento para fortalecê-lo, mas o recrutador caga pro prota e menciona que voltará daqui 3 horas para verificar como está o andamento do serviço. E ele diz pro prota usar pelo menos metade de um barril de cimento para fazer o serviço e vai embora. O que faz o protagonista pensar que o recrutador talvez não confie nele nem por ter ouvido nada, mas mesmo assim ele jura dar o máximo nesse trabalho. Então, 3 horas depois, o recrutador volta e vê que Kur terminou todo o trabalho até além do combinado, e que ele arrumou metade do muro sem cimento em apenas 3 horas. Daí ele pergunta como Kur fez nas partes altas, porque ele não tá vendo nenhum andaime ou escadas aqui, mas nosso prota responde que simplesmente pegou o cimento e colocou na ponta de uma vara e fez dessa forma, deixando o recrutador completamente surpreso. De toda forma, ele pergunta por quanto tempo nosso prota pretende trabalhar aqui na obra, e ele responde que pretende trabalhar aqui por uma semana. Então o recrutador paga nosso prota e fala que por hoje o trabalho já acabou, e que isso é tudo que ele tem para pagar e que depois ele vai transferir o restante do pagamento pela casa de trabalho ralo. Aí Kur fica feliz com seu desempenho e feliz pelo valor que recebeu, porque se ele continuar nesse ritmo, então ele vai se dar muito bem. Mas no entanto, no dia seguinte, sua alegria é interrompida porque nosso protagonista simplesmente terminou de consertar a muralha inteira. Então o recrutador demitiu ele mencionando que terminar o trabalho rápido assim não compensa, porque desse jeito ele está roubando o trabalho de outras pessoas de fazer reparos no muro. E o recrutador menciona que as habilidades que ele demonstrou aqui são de rank S, e por isso ele deve sair daqui e trabalhar na capital. Aí ele termina de fazer o pagamento do Kur e nosso prota fica pensando que isso deve ter acontecido porque ele trabalhou rápido demais. Aí depois disso ele vai relatar tudo o que aconteceu para a recepcionista, mas infelizmente ela diz que ainda falta alguns dias para o técnico voltar. Mas no entanto, nesse momento uma moreninha 10/10 aparece na recepção reclamando de alguma coisa. Então a recepcionista vai até lá ver o que está acontecendo, e aí a recepcionista 2 diz que a moreninha está querendo contratar um minerador, mas ela insiste em pagar com base em bons resultados, sem pagamento antecipado para uma montanha e sem garantias. Então a recepcionista número 1 recomenda ela ir recrutar investidores para desenvolver uma mina para ela, mas no entanto, se a moreninha não pagar os impostos da mina em uma semana, eles vão confiscar a montanha onde ela quer fazer uma mina. Por esse motivo, nosso protagonista altamente gado, que achou a moreninha bonita desde o início, aparece de repente e se coloca à disposição para ser o funcionário dela, pois ele menciona que na sua terra natal ele costumava ajudar a escavar nas minas, então ele tem experiência. Aí a recepcionista até tenta alertá-lo que não há certeza de pagamento para esse tipo de trabalho, mas como nosso prota já está gostando da moreninha 10/10, ele aceita mesmo assim e vai embora. Enquanto a recepcionista menciona que ele é bonzinho demais e pensa que ele poderia se tornar um ótimo pretendente, mas ela é interrompida pela recepcionista 2, que diz que elas receberam uma transferência bancária e acaba sendo o pagamento do prota daquele trabalho de antes na construção. Mas ela se assusta que são 200 moedas de ouro e cai nos sacos de areia. Nesse momento a recepcionista 2 diz que esse na verdade não são sacos de areia, mas eles são usados para medir a quantidade de mana que uma pessoa tem, mencionando que eles ficam mais pesados quanto mais mana a pessoa tem, mas que geralmente não reagem a pessoas comuns. E é preciso mana no nível de um mago da corte real para ativá-los, por isso eles são difíceis de usar, mas ela pega eles para levar para fora. Nesse momento ela se lembra que eles estavam muito pesados pro Kur e que ele teve
muita dificuldade de levantar. Por esse motivo, ela pergunta quem deve ser nosso protagonista, já que com toda certeza ele deve ter algum poder adormecido dentro dele. Enquanto isso, nosso prota está na floresta com a moreninha 10/10. Ela leva ele até sua barraca e diz que eles irão dormir aqui. Logicamente ele se assusta, afinal ele vai dormir com um ser humano do gênero feminino. Então ele menciona que não pode dormir com uma garota bonita como ela. E aí a moreninha 10/10 fica toda tímida porque nunca ninguém falou isso pra ela antes. Por isso ela fala pra ele ficar calado e comer logo que a janta já está pronta. E nosso prota fica muito feliz pela moreninha ter feito comida pra ele. Afinal de contas, no seu antigo grupo, seus companheiros nunca faziam nada para ele, muito menos comida. E assim os dois jantam e a moreninha fica toda tímida novamente. Aí de noite, quando estão dormindo na barraca, nosso prota infelizmente não consegue dormir. Então ele dá uma olhada na moreninha e sem querer querendo, ela está toda nua ao lado dele. Ele quase tem um ataque no coração por ver uma garota quase nua pela primeira vez. Aí ele diz que ela é ingênua demais por ficar assim perto de um homem, então sai pra fora da barraca. Mas nesse momento a moreninha 10/10 abre os olhos e diz que ficou assim de propósito porque estava testando ele. E que por ele não ter atacado ela, ele passou no seu teste, mas ela diz que está gostando de provocar ele. No dia seguinte ela acorda e vê Kur dormindo no lado de fora. Ela acha essa atitude muito nobre, então por isso está começando a gostar dele. Afinal de contas, ele até arrumou a roupa dela. Depois disso, eles finalmente vão para o trabalho, pois eles precisam ganhar 10 moedas de ouro ainda essa semana. Então a moreninha se prepara para ir, mas nosso prota diz que não é bom ir cavar em lugares aleatórios porque assim eles não vão encontrar minérios. Então ele diz que ela deve seguir ele, pois ele sabe de um lugar bom para cavar. Depois disso eles estão no lugar certo e graças a isso nosso prota pega uma pedrona e quebra ela mostrando um cristal dentro dela. Aí a moreninha fica muito surpreendida com isso, porque uma pedra dessa vale 3 moedas de ouro, praticamente um terço da meta deles. Dessa maneira nosso prota começa a examinar as rochas dessa área e depois de um tempo ele consegue um monte de cristais. A moreninha vendo todos eles quer vender todos de uma vez, mas nesse momento o prota para ela e então ela pensa que ele parou ela porque ele quer os lucros, pois foi ele quem achou eles. Mas acontece que os cristais são pequenos demais para valerem muito, por isso eles devem transformá-los em cristais mágicos. Mas a moreninha menciona que havia menos de 10 artesãos mágicos no reino capazes de fabricar cristais mágicos. Mas enquanto ela fica dizendo essas coisas, nosso protagonista transformou os cristais em cristais mágicos ele mesmo, sendo que é preciso pelo menos 1 hora mesmo para fazer uma lasca de cristal. Então ela pensa que nosso prota é muito forte, mas ela percebe que ele nem percebeu isso. Mais tarde os dois iam para a cidade para vender os cristais, mas ela se despede dele porque ele quer ficar aqui, então ela diz que volta amanhã de manhã e vai embora. Na cidade ela vai até a guilda para vender, mas o atendente desconfia dos cristais, porque ela não tem nenhum documento que comprova de onde eles vieram. Então ela mostra o brasão da família real e ele se dá conta que ela é uma aventureira que serve diretamente à família real, e assim ele deixa ela usar sua pedra de teletransporte porque ela precisa ir para a capital real. Aí na capital real ela vai até sua amiga vender os cristais mágicos e lá ela descobre que um cristal vale 10 moedas de ouro, porque quem fez eles imbuiu uma mana muito poderosa neles. Então a moreninha vende todos os cristais totalizando 500 moedas de ouro. Além disso, ela diz pra moreninha que ela não deve vender os cristais em outro lugar, porque não vão reconhecer o valor verdadeiro deles. E diz que não seria de interesse do reino ter cristais mágicos tão fortes em circulação, mencionando para a moreninha que ela quer saber quem produziu esses cristais. Mas a moreninha não quer revelar a identidade do prota, então sua amiga pergunta se ela quer monopolizar o prota para pegar todos os lucros dos cristais mágicos. Mas não é isso, porque ela só não quer revelar o prota sem a permissão dele. Só que sua amiga menciona que com o poder desse tipo, nosso protagonista pode até se tornar um barão e trabalhar diretamente pro reino, mencionando que a moreninha na verdade é uma ex-aventureira da família real que ainda usa o brasão pro seu interesse próprio, causando uma tensão entre as duas. Mas tudo se resolve e sua amiga só fala pra ela não deixar a Kur ir pra outro país. Depois disso, a moreninha fica sem acreditar que nosso protagonista seja tão habilidoso assim, por isso ela vai direto até a recepcionista e pede para ver todos os registros dele. Aí ela descobre tudo sobre o protagonista até agora e dá o pagamento dos cristais para a recepcionista depositar na conta dele. Além disso, ela pede para a recepcionista não vazar nenhuma informação do Kur pra ninguém. Aí depois, no dia seguinte, ela volta para sua barraca. Mas sua barraca não é mais uma barraca, porque nosso protagonistinha construiu uma casa no lugar dela. Aí a moreninha 10/10 pergunta se ele acha normal uma pessoa construir uma casa em uma noite. Mas nosso protagonista menciona que as pessoas faziam isso o tempo todo na terra natal dele. Então ele pensa que é normal, mas claramente não é, e a moreninha ainda fica sem acreditar que encontrou alguém como o nosso protagonista. Dias depois, em algum outro lugar, o grupo Presas de Dragão Flamejante estão lutando contra um monstro árvore gigante. Mas no entanto, Gol 9 e seu grupo estão quase tudo indo de arrasta pra cima, porque eles não estão dando conta de lutar contra essa criatura. E lógico, né, mano, que eles botam a culpa disso no mago novato que eles acabaram de recrutar. E nesse momento, a bandana pensa consigo mesma que esse grupo praticamente já era e que ela vai acabar indo embora dele. Mas enquanto isso, nosso prota, que agora se chama Kurt, porque por erro de tradução do primeiro episódio eu tinha errado o nome
nome dele, e está lá na casa que ele construiu conversando com a Moreninha 10/10. E nesse momento ele fica sabendo por ela que a realeza quer que ele se torne o diretor do Laboratório Real de Pesquisa de Tecnologia Mágica. E ela menciona que ele até vai receber o tratamento de um nobre. E tudo isso porque ela pediu para uma pessoa da realeza que atua como maga da corte real avaliar os cristais mágicos dele. E essa pessoa certamente viu que nosso protagonista é brabo demais, por isso quer dar um título nobre para ele. Porém, por mais que essa seja uma oferta muito boa, nosso prota rejeita porque ele não consegue se imaginar trabalhando em uma função que coloca ele acima dos outros. Mas na verdade, nosso prota se mostra não ser um cara bobo nem nada, mano, porque ele só rejeitou essa oferta pelo motivo de que ele quer continuar morando no mato com a Moreninha 10/10. Aí a Moreninha 10/10 fica toda tímida com sua declaração, mas ele logo muda de assunto perguntando se os cristais mágicos que ela vendeu não foram suficientes para pagar aqueles impostos da montanha dela. Mas ela menciona que é ao contrário disso, pois afinal de contas ela conseguiu vender eles por um bom preço. Ela apenas pegou um pouco do ouro como taxa de manuseio e depositou todo o restante na conta de Kurt. E claro que nosso prota, como protagonista daqueles do tipo bonzinho, diz que ela não precisava fazer isso, mas no entanto ela diz que precisava sim, já que se ela aceitasse todo aquele dinheiro isso faria ela ser esmagada pela culpa. De toda forma ela disse agora eles já podem voltar para a mineração novamente. Aí nosso prota diz que podem, já que ele achou um outro lugar melhor para eles encontrarem minerais ainda melhores. Mas no entanto, nesse momento a Moreninha pergunta se o Kurt não dormiu direito. Mas como o nosso protagonista não tem noção de como ele deve ser tratado, já que no seu grupo anterior ele era tratado igual uma bosta, ele diz alegremente que dormiu 6 horas. Nesse momento a Moreninha se assusta e faz umas contas de cabeça para ver quanto tempo ele gastou montando essa casa. Tudo isso por achar que ele não dormiu bem, porque ele estava trabalhando na casa. Mas na verdade nosso protagonista dormiu muito pouco porque infelizmente ele está acostumado a ser tratado de maneira ruim. Afinal de contas, no seu grupo anterior ele só ficava trabalhando o tempo todo e dormia apenas 4 horas por dia. Então por esse motivo ele pensa que deve ter dormido demais, então ele pede desculpas para a Moreninha 10/10 e promete que vai compensar todo o tempo que ele descansou, deixando ela totalmente sem nenhuma reação. Depois disso eles vão para a floresta no lugar onde o protagonista disse que seria bom para cavar, mas a Moreninha diz que acha que esse lugar não parece ter minérios bons. Mas no entanto Kurt diz que considerando as características da montanha deve haver um depósito de minério nesse lugar onde eles estão. Mas ele diz para ela não cavar mais do que 50 metros de profundidade, algo que surpreende ela porque claramente nenhum humano conseguiria cavar tanto assim. Mas aí agora ele se despede dela porque ele vai ir cavar ao redor da área onde eles encontraram aquele cristal grande de ontem. E assim mais tarde a Moreninha grita de felicidade porque ela finalmente conseguiu encontrar uma pedrona de topázio com a sua escavação. Pois uma pedra de topázio desse tamanho vale pelo menos 3 moedas de ouro. E além disso, ela pode pedir pro Kurt transformar esse topázio em cristal mágico, o que faria ele triplicar de valor. Então ela fica muito feliz, cara, chegando até a fazer uma cara de sem vergonha. Mas ela logo se corrige porque ela menciona que não pode se aproveitar de um garoto trouxa igual o nosso protagonista de graça. Quer dizer, um garoto inocente, um garoto gente boa. Um garoto, cara, que tem muita inocência e não vê que todo mundo nesse anime tá praticamente só usando ele. De toda forma, a Moreninha vai lá, toda feliz, dar a boa notícia pro protagonista que sua escavação foi um sucesso, e no caminho ela já imagina que, pelo que ela viu dele, ela tem certeza que nesse momento ele já deve ter feito um túnel de mineração inteiro, pois ela já sabe que pode esperar isso dele. O que é verdade, porque ao chegar lá, ela vê que nosso prota construiu um túnel de mineração gigantesco que faz ela até mesmo se perder. Aí ela se encontra com o nosso prota e ela pergunta como foi a escavação dele, mas ele está triste porque tudo que ele encontrou foram somente pedras inúteis, e só conseguiu extrair pequenos fragmentos do minério que ele está procurando. E aí, sem querer querendo, a Moreninha 10/10 quase deixa escapar que ela está feliz pela escavação dele ter dado errado, porque afinal de contas ela sempre se sente uma bostinha perto das incríveis habilidades do nosso prota, já que o cara é bom praticamente em tudo. Aí ela menciona que as pedras inúteis que o prota está catando na verdade são muito bonitas, e ele concorda com ela, mas diz que como dá pra pegar elas aos montes, infelizmente elas não têm valor algum. E nesse momento Kurt menciona que o nome dessas pedras é Mithril, algo que deixa a Moreninha totalmente sem reação, já que o Mithril é muito mais raro do que topázio e todos os outros minérios que eles pegaram. Ele pergunta se ela conhece essas pedras e menciona que lá na aldeia dele, eles pegam tanto dessas pedras que jogam tudo fora, o que deixa a Moreninha ainda mais em choque, porque afinal de contas o Mithril é ainda mais valioso do que ouro e platina. Ela fica assustada com tudo que o prota revela pra ela, então ela vai direto ao ponto e pergunta qual minério que ele está procurando afinal. Aí nosso prota diz que ele se chama oricalco, o minério lendário conhecido como metal dos deuses. Daí ela diz que algo assim não existe nessa montanha, mas o prota diz que é possível extrair ele em qualquer lugar desde que se cave cerca de 7 km no solo, algo que ele com certeza
certeza já fez. Então a moreninha pergunta se ele cavou 7 km em 8 horas e voltou à superfície, mas ele não fez somente isso, porque ele diz pra ela que como seria perigoso deixar um buraco desse tamanho aberto, ele já preencheu ele de volta. E assim a moreninha acha nosso prota um super humano por ter feito tudo isso em um único dia. E nesse momento ela percebe que ele atravessou a montanha toda para fazer a escavação. Aí depois de 2 dias, Kurt terminou a mineração, então ele e a moreninha voltaram para a cidade de Samaela. E nosso prota conta pra gente que seu túnel cavado na montanha da moreninha está conectado com a cidade do Lord Tycone. Por esse motivo, a moreninha permitiu que membros da guilda de comerciantes usem ele em troca de pagamento de uma taxa de manutenção, pois assim ela vai conseguir pagar os impostos da montanha dela. Por esse motivo, o protagonista agora está desempregado, mano, e já tá indo lá procurar um trabalho. Porém, no caminho, ele encontra a Bandana de repente, que diz pro nosso protagonista que agora ela não está mais no grupo presa de dragão flamejante porque o Gonova expulsou ela também. Mas a verdade é que Gonova estava comendo em um restaurante na cidade, daí ficou putinho com a comida e não queria pagar. Então os guardas estavam se preparando para prendê-lo. Mas antes a Bandana apareceu perguntando se ele gostou do restaurante que ela recomendou pra ele. Aí ele ficou putinho de novo e mencionou que eles ainda têm carne defumada que o Kurt fez antes de ir embora, então tá tudo de boa. Mas no entanto, a Bandana fala que na verdade eles não têm mais essa carne porque ele simplesmente já comeu tudo. Nesse momento ele coloca sua espada na cabeça dela e ordena que ela vai buscar o nosso protagonista, nem que seja só o braço dele, pra ele ficar fazendo comida pro seu grupo. E assim a Bandana foi atrás do protagonista antes do seu grupo ter acabado, porque na verdade o Gonova foi preso depois disso. E a sacerdotisa teve sorte porque ela foi chamada pela igreja e não estava junto com o Gonova no restaurante. Mas é lógico que ela soltou aquele migué pro protagonista e mentiu pra ele. E como nosso prota é aquele típico protagonista mocorongo que acredita em tudo que falam pra ele, ele acredita nela. Aí ela percebe que Kurt está procurando por emprego, por isso oferece um emprego totalmente suspeito e o protagonista aceita, pois ela menciona que há apenas 15 mestres de ateliê espalhados por aí com a permissão oficial do país. E uma pessoa incrível desse nível está em apuros precisando da ajuda do prota. E como nosso protagonistinha é desprovido de receber amor, ele fica muito feliz de finalmente poder ser útil, então vai embora trabalhar. Mas antes, Kurt explica pra gente que ateliês são instalações que produzem e vendem principalmente medicamentos, espadas mágicas e dispositivos mágicos. E ele revela que um chefe de ateliê com uma permissão oficial é muito poderoso e influente, porque essas pessoas são até mesmo tratados como um visconde. De toda forma, Kurt finalmente chega no ateliê e lá ele encontra essa loli chamada Michelle, toda mansa com uma vozinha de uma psicopata. Mas ela diz para o protagonista entrar porque eles estão precisando de ajuda. E nesse momento, nosso protagonista descobre que eles chamaram ele aqui para limpar a cozinha desse lugar. Mas daí a mestra da Lolizinha chama por ela, então ela vai lá ver o que sua mestra quer com ela. Aí depois do prota terminar de limpar a cozinha, ele se dá conta que a Lolizinha ainda não voltou, por isso vai ver o que aconteceu. E nesse momento ele entra onde não deveria entrar, pois ele vê outra Loli trocando de roupa. Então ele se apresenta pra ela, mas durante a conversa ele percebe uma marca amaldiçoada na barriga dela. Ele então toca nessa marca e percebe que ela não sente dor, o que é bom já que isso mostra que a maldição ainda não consumiu todos os seus órgãos porque a barriga faz um ronco de fome. Por esse motivo, ele vai na cozinha preparar uma comida para essa garota desconhecida, mas nesse momento nosso protagonista se dá conta que ele acabou de tocar na barriga de um ser humano do gênero feminino e tropeça no chão. Enquanto isso, a moreninha 10/10 está com sua amiga Mimiko negociando o Michiru e o oricalco do protagonista, onde ela descobre que todos aqueles cristais valem 50.000 moedas de ouro. Então ela pergunta para sua amiga o que ela acha que aconteceria se descobrissem sobre o nosso protagonista. Daí Mimiko diz que com toda certeza o prota seria sequestrado e morto, e ela não acredita como um garoto tão poderoso estava escondido esse tempo todo. Então ela pergunta para a moreninha o que ela vai fazer agora que descobriu isso, e a moreninha diz que pretende fazer do prota um mestre ateliê e se tornar um guarda real para poder ficar ao lado dele, mas ela só não sabe como vai fazer Kurt aceitar isso, já que ele não tem noção da sua própria força e só fica se fazendo de coitado. Mas enquanto isso, nosso prota está cozinhando para a Lolizinha desconhecida e de repente ele se encontra com Michelle e uma mulher com os peitos gigantes. Aí Michelle e sua mestra Ofélia ficam surpresas com a limpeza da cozinha. E Ofélia fica mais surpresa ainda com a comida que Kurt está fazendo para a Lolizinha desconhecida, pois aquela Lolizinha está sendo escondida pela Ofélia e ela não esperava que nosso prota fosse encontrar com ela. Afinal, ela está escondendo a Lolizinha por causa da maldição dela. De toda forma, ela paga o protagonista e diz para ele voltar amanhã no mesmo horário pelo seu ótimo serviço. Depois disso, a peituda vai ver como está a Lolizinha desconhecida levando a comida que o protagonista fez pra ela. E nesse momento, Ofélia diz que vai lançar uma magia pra ver se a comida está envenenada. Porém, a Lolizinha interrompe dizendo que não é preciso fazer isso, pois ela confia no nosso protagonista. Além do mais, ela diz que não se importa mais se sua comida está envenenada, porque a maldição que lançaram no corpo dela já está acabando com a sua saúde. E que ela gostaria de poder confiar em alguém pelo menos uma vez. Então ela come a comida feita pelo nosso protagonista feliz da vida porque ela tá muito gostosa. Mas no entanto, ela sente uma forte dor na garganta derrubando a colher e cai no chão.
Nesse momento, Ofélia desconfia que no final das contas a comida estava mesmo envenenada e sente muita raiva do protagonista. Então corre para buscar um antídoto, mas ela é interrompida pela Lolizinha, que de repente muda sua feição e diz que agora está totalmente curada da maldição. Lógico que Ofélia fica sem nenhuma reação e não entende o que está acontecendo. Enquanto isso, em outro lugar, um homem encapuzado aparece desesperado que a maldição foi quebrada. Mas outro homem encapuzado diz para ele se acalmar porque agora eles só precisarão matar de uma vez a Lolizinha desconhecida. Enquanto isso, Ofélia e a Lolizinha chamada Lizzie vão até Mimiko e a Moreninha 10/10. E nesse momento, Ofélia se apresenta e mostra para elas que a Lolizinha é na verdade a terceira princesa do reino. Mas Ofélia diz que ela estava sob efeito de uma maldição terrível, pois ela é fruto nascida entre o rei e a princesa do Império Gurumako, o império vizinho que vivia em guerra contra o reino do pai da Lolizinha. Por esse motivo, a existência da Lolizinha é um símbolo de paz entre essas duas nações. Mas no entanto, alguém está tentando destruir a relação pacífica entre essas duas nações e trazer de volta a guerra entre elas. Daí Mimiko menciona que está pronta para servir Lizzie, já que ela servia sua falecida mãe. Mas no entanto, ela quer saber quem foi o responsável por tirar aquela terrível maldição do seu corpo, já que ela era muito poderosa. E nesse momento, ela e a Moreninha ficam totalmente assustadas ao saberem que foi o nosso protagonista que tirou a maldição. Depois disso, todos estão na casa delas, onde Ofélia conta todos os detalhes do que Kurt fez para salvar a Lizzie daquela maldição. Ela fala que ele salvou Lizzie através do mingau que ele fez para ela, deixando a Moreninha 10/10 assustada, se perguntando o que nosso prota deve ter feito nesse meio dia em que eles estiveram separados. Aí Mimiko entra na conversa querendo saber mais coisas sobre o culpado que planejou matar a Lolizinha, pois considerando que seja um usuário de maldição com conexões e capaz de adulterar as proteções contra maldições no Palácio Real, ela tem 3 suspeitos, como por exemplo Sanova, que é o primeiro general das forças expedicionárias reais, Tristan, que é um bispo da igreja Polan, e por fim Isadora, que é a terceira rainha da princesa que estava com a maldição. Então, Ofélia dá um palpite que pode ter sido Tristan, já que ele deve ter usado seus seguidores para mexer nas proteções do quarto da Lizzie. Enquanto que Lizzie menciona que pode ter sido essa madrasta dela, pois ela é capaz de circular livremente pelo Palácio Real e pode ter mexido com esse povo, falando que não poderia ter sido Sanova, já que isso parece algo impossível para ele fazer. Algo que a Moreninha não acredita muito, já que ele tem conexões com a Guilda dos Ladrões, e eles são especialistas em reunir informações, além deles terem alguns homens dentro do Palácio Real. Porém, com tantos suspeitos desse jeito, fica difícil saber quem é o culpado. Então Ofélia menciona para as garotas que elas devem montar uma armadilha para dar certo, porque Lizzie completou 15 anos recentemente, e o costume exige que ela deixe o palácio para treinar por 1 ano. E basicamente é por isso que Ofélia quer criar um ateliê que não existe, administrado por um mestre ateliê fictício. Pois aí elas farão Lizzie ficar treinando lá e então, quando o culpado aparecer, ele começará a reunir informações sobre esse mestre ateliê de mentira. Porque se fosse um mestre que existisse, eles coletariam informações em pouco tempo, mas se ele não existe, não há nada a ser coletado, e quanto mais eles tentarem, mais elas vão aprender sobre o culpado. No entanto, para elas criarem um mestre atelier falso, elas precisam preparar alguma conquista para ele ser aceito. Nesse momento, a Moreninha 10/10, que por sinal se chama Yulixia, tira um cristal mágico do prota para mostrar, coisa que deixa Ofélia muito assustada, porque criar um cristal mágico de alta qualidade como esse é algo que somente os magos do mais alto escalão conseguem. Enquanto isso, nosso prota está na frente do ateliê de Ofélia, pronto para trabalhar mais uma vez, mas infelizmente a casa dela está fechada. No entanto, nesse momento, Michelle chega e responde que depois que Kurt saiu ontem, a mestra dela de repente foi embora para algum lugar. Por isso ela fala para o nosso protagonistinha que infelizmente não tem trabalho para ele hoje. Então Kurt vai embora com a cabeça baixa, pensando que ele deve ter vacilado novamente no serviço, mas sua barriga ronca de fome. Aí ele vai se alimentar com uma bela sopa para recuperar as energias. Mas no entanto, na taverna, ele avista uma milf ruivinha de um grupo de aventureiros reclamando que eles não podem recusar esse trabalho. Porém, seus companheiros dizem que o companheiro deles está doente e que sem um carregador eles não podem aceitar esse trabalho. Nesse momento, como nosso prota precisa trabalhar para pagar as contas, ele vai até o grupo e fala que pode ser o carregador deles, mencionando que se for somente para carregar as coisas, ele pode ser útil, já que ele é inútil para o combate. Mas como a milf ruivinha é bocuda, ela responde que não precisa de alguém fraco como o nosso protagonista para esse trabalho. Pois seu irmão, Loirinho, menciona para o prota que eles estão indo caçar golems de ferro que pesam mais de 200 quilos. Então é preciso que o carregador tenha habilidades especializadas para carregar, por isso eles falam para Kurt arrumar um trabalho mais no nível dele para ele não se machucar.
Porém, nosso protagonista assusta todos eles ao falar que se só for 200 quilos, ele consegue carregar sem problemas. Por isso ele propõe uma proposta para eles, que se ele for capaz de levantar o loirinho e o samurai, isso provaria que ele é capaz de encarar esse trabalho. Então lá se vai nosso prota e levanta o samurai como se não fosse nada. Em seguida ele vai até o loirinho também, mas ele diz para Kurt que somente sua armadura pesa mais de 150 quilos. Então os dois juntos daria mais de 200 quilos. Mas mesmo assim Kurt levanta eles dois como se fossem papel e todo mundo da taverna bate palma pro Kurt. Assim Kurt finalmente é aceito para fazer o trabalho e uma vez indo para a missão, o loirinho se apresenta como Kans, o aventureiro pesado do grupo. Em seguida o samurai também se apresenta como Danzo, mencionando que ele é o líder dessa equipe. E a Milf ruivinha se apresenta como Sina, a patrulheira do grupo, mencionando que o grupo deles se chama Sakura. Aí Kurt também se apresenta para eles, falando que está feliz por eles contratarem ele para esse trabalho, pois nosso protagonista viu que todos eles são pessoas boas, por isso ele precisa trabalhar duro para não causar problemas para eles. Depois disso, eles estão chegando em uma caverna mó suspeita para fazer a missão, mas Kurt tropeça em uma slime e fica desesperado achando que ele vai de base. Só que Sina salva Kurt falando que é só ele acertar o núcleo dela para derrotá-la. Mas como o nosso protagonistinha disse, ele é horrível em combate, então ele acerta sua perna, e Sina tem que se meter no meio da luta para salvar ele, o que deixa ele bem triste por se sentir um inútil, cara. Mas no entanto, o loirinho diz para o nosso prota não se preocupar porque ele pode deixar a luta para eles, já que o trabalho dele é somente transportar as coisas, o que deixa Kurt confuso com esse tipo de tratamento, porque no grupo Presa de Dragão Flamejante, se ele errasse, ele era tratado pior do que um lixo, então ele chora por ser tratado bem pela primeira vez na vida. Depois disso, eles entram nessa caverna totalmente suspeita, mas encontram cocô de Goblin, o que significa que existem Goblin nessa caverna. E essa bosta é recente, porque ela ainda está quente, por isso nosso prota fica com medo de que eles possam morrer para os Goblins. Porém, o loirinho diz para ele se acalmar porque seu grupo pode derrotar os Goblins com facilidade se eles aparecerem. Em seguida, eles entram mais ao fundo na caverna, enquanto nosso prota fica moscando porque viu algo na parede, um Goblin que mais parece um capeta aparece. Esse Goblin é morto pelo grupo, porém, por ele ter chamado seus companheiros antes de morrer, o grupo do loirinho agora está com sérios problemas. E a quantidade de gritos que eles estão ouvindo não é algo normal, o que significa que existe uma colônia de Goblins nesse lugar. E infelizmente, todos esses Goblins estão na entrada da caverna, bloqueando a saída para eles vazarem daqui. No entanto, nesse momento, o prota fala que eles podem usar a passagem secreta que ele acabou de encontrar, e então ele entra nessa passagem totalmente desconhecida, mas percebe que Sina fechou a entrada com ele e ela dentro de repente, deixando seus outros dois companheiros para o lado de fora da passagem. Pois os dois mencionam que com tantos Goblins assim alguém precisa se sacrificar para os outros dois acharem uma outra saída juntos. Porém, Sina se frustra com tudo isso porque ela queria lutar ao lado de seu irmão para ninguém precisar se sacrificar. Então ela briga com o prota de repente quando ele fala que vai ficar para lutar, já que ele não conseguiu nem derrotar uma única slime. Mas Kans diz para ele não fazer isso porque ele e o samurai estão felizes de se sacrificarem para salvarem seus amigos, fazendo nosso protagonistinha desprovido de amor chorar por essas pessoas que ele acabou de conhecer já considerarem ele como um amigo. De toda forma, Milf Ruivinha joga musgo luminosos no lugar que eles estão, e ela revela um golem dragão de ferro gigante pronto para comer sua comida que acabou de chegar pelo iFood. Enquanto isso, Yuli, Shia e Lizzie vão até a pousada que Kurt está hospedado, mas elas não encontram o protagonista no lugar. Elas encontram apenas a bandana que revela que ele foi para as cavernas do leste daqui com um grupo de aventureiros chamado Sakura. A moreninha não conhece esse grupo, mas ela acredita que isso pode ser uma armadilha, pois dessa região eles terminaram recentemente o treinamento de combate, e muitos goblins sobreviventes fugiram para a caverna. Então ela vai procurar pelo protagonista, e Lizzie vai junto já que o Lixia abandonar seu posto de guarda de Lizzie não é uma ideia muito boa. E ela também menciona que aprendeu magia o suficiente para se defender e que não vai atrapalhar o Lixia. Então as duas vão até a caverna onde nosso prota está. Lá a Lolizinha usa sua habilidade Sentidos Aflorados para aprimorar seus sentidos e começa a procurar o protagonista através do cheiro. O que faz o Lixia imaginar que Lizzie deve ter feito coisas com Kurt para saber identificar o cheiro dele. Aí Lizzie manda uma aprimoração física em Lixia após ela encontrar o grupo do loirinho lutando, e dessa maneira o Lixia entra no meio do combate. Enquanto isso, Sina ainda está desacreditado no azar que ela teve de encontrar um golem dragão logo de cara. Aí ela pede desculpas ao prota por ter arrastado ele para a morte, já que dragões de ferro existem praticamente para impedir a passagem de intrusos, então eles vão atacar os dois se eles tentarem passar.
Porém, mesmo diante de um monstro terrível como esse, nosso prota mostra estar bem calmo e fala para Sina se acalmar porque ele vai cuidar desses monstros. E assim, dessa maneira totalmente descuidada e sem preocupações, nosso prota luta contra os dragões como se estivesse desmontando um Lego, não usando nem 10% da sua força, fazendo isso parecer muito fácil para ele, algo que faz Sina ficar assustado depois de ouvir que Kurt está acostumado a minerar golems de ferro. Daí, Yulichi aparece para salvar seu companheiro, mas Sina ainda sem acreditar fala para a Moreninha 10/10 que Kurt derrotou todos os dragões com um único golpe de espada. Ele cumprimenta Yulichi como se nada tivesse acontecido, perguntando se Kanzi e o Danzo estão bem. Então Yulichi menciona que apesar dos ferimentos, os dois estão bem e que não correm perigo de vida. No entanto, nesse momento, ela está pensando que uma vez ouviu uma lenda sobre um homem com aptidões de nível G em combate, que por acaso tinha uma aptidão de nível S em colheita, e que usando uma foice derrotou um dragão espinhento. Pensando se essa lenda é verdade mesmo, já que nosso prota talvez seja alguém com um nível diferente da sua classificação. Porém, nesse mesmo momento, ela é interrompida pela Lolizinha que está toda feliz se jogando para o prota por ele ser tão forte. Após isso, o grupo Sakura está revelando como eles pegaram esse trabalho, falando que foi outro membro do grupo deles que trouxe esse trabalho para eles. Então, eles não tinham ouvido falar da possibilidade de uma ordem de goblins terem fugido do treinamento de combate para irem para a caverna. Por isso, eles agradecem a Yulichi por salvarem eles de morrerem nas mãos dos goblins. Aí Yulichi fala para o protagonista sobre o ateliê que elas vão criar, falando para ele que ela vai trabalhar lá como aventureira-chefe direita, convidando ele para trabalhar com ela também, pois ela ouviu de Ofélia que ele fez um bom trabalho na casa dela. E o prota recusa essa oferta, já que ele já tá trabalhando no grupo Sakura agora. Mas Kans fala para ele não se preocupar com eles e ir com ela porque essa é uma ótima oportunidade de trabalho. E aí Yulichi menciona que, como se trata de um ateliê novo, eles estão precisando de mão de obra, então ela oferece trabalho para eles lá também. Em seguida ela diz ao prota para ele fazer um teste de aptidão quando eles voltarem para saberem melhor suas aptidões, já que eles vão para o ateliê. E o protagonista concorda com isso porque ele já pretendia fazer isso quando aquele especialista voltasse. Então, no dia seguinte, lá na casa de trabalho, ele conhece Mimiko, que se apresenta como uma maga da corte real. E ela menciona que ela foi encarregada de avaliar as aptidões dele, pois ela queria conhecê-lo pessoalmente, já que ela já viu o cristal mágico dele e ele foi recomendado pela Ofélia. Depois de sua avaliação, o prota vai festejar com o grupo Sakura pelo sucesso do trabalho enquanto faz novas amizades com seus novos amigos. Enquanto isso, Mimiko revela que classificou Kurt como rank B em limpeza, culinária e mineração, mas Yulichi pergunta qual é a real classificação dele para ela, e Mimiko revela para a Moreninha 10/10 que a casa de trabalho Halo só é capaz de medir as aptidões entre o rank G e o rank SS. Isso significa que qualquer coisa além de sua capacidade de medição é rank SSS, e quando ela mediu as capacidades do nosso protagonistinha, todas elas foram de rank SSS, e o poder mágico latente dele era muito maior do que o dela. E Yulichi fala que já sabia disso no final das contas, por isso ela fala que ele é bom o suficiente para ser o mestre atelier secreto delas. Aí Mimiko menciona que elas tiveram sorte de ter sido ela que avaliou a aptidão dele, pois se isso fosse divulgado daria muito problema. Porém, nesse momento, a secretária Kirschel ouviu toda a conversa das duas, e ela está sem acreditar que Kurt seja assim tão poderoso. Comenta OP se você quer a continuação desse anime. Esse foi o recap dos episódios 1 e 3. Esse é um anime dessa temporada que acabou de lançar. E só saiu 3 episódios ainda, mano. Então se você quer mais, se inscreve aí para ver os episódios semanais. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau. Te encontro no próximo vídeo.